Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência. Saudações, ouvintes do canal Desportivo da Rádio Moçambique, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Desporto Inclusivo, onde o destaque vai para o desporto praticado por pessoas com deficiência, com histórias de sucesso, notícias e temas ligados à saúde e ao bem-estar deste grupo social. Na vossa companhia, Nelson Tatanha na apresentação, Abdul Rahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Uma ótima escuta. Movimento Inclusivo. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Apostar é divertido, mas o controle tem de estar sempre contigo. Define os teus limites, estabelece um tempo de jogo e nunca apostes o que não podes perder. E lembra-te, apostar não é uma forma de renda. Acima de tudo, aposta no jogo responsável. Se afeta o teu sustento, é hora de parar. Na Jogabets, apoiamos o jogo responsável, porque a tua saúde está em primeiro. Os melhores apostadores sabem quando parar. Não falha nada, isso não é pra manas. Apostar, não me ganha. Estimado ouvinte, pode acompanhar estas e outras notícias sobre desporto adaptado nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Siga-nos pesquisando por Mães de Inclusão e subscreva o canal. Amigo ouvinte, o ano de 2025 trouxe conquistas importantes para o jornalista Abdul Rahman Ibrahim, também diretor-geral da Ibrahim Produções Limitada. Ele concluiu com sucesso o curso de mestrado na Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Pedagógica de Maputo, com especialização em atividade física e saúde. A sua dissertação, defendida com a excelente nota de 17 valores, abordou um tema de grande relevância: a acessibilidade em ginásios na cidade de Maputo, face ao decreto 53/2008 de 30 de dezembro. A sessão de defesa contou com a presença do reitor da UP Maputo, professor Dr. Jorge Ferrão, reforçando a importância desta pesquisa para o desenvolvimento da inclusão e acessibilidade em Moçambique. Acompanhe esta reportagem. Movimento Inclusivo. O jornalista desportivo Abdul Rahman Ibrahim alcançou em outubro passado o título de mestre em atividade física e saúde pela Universidade Pedagógica de Maputo. A defesa da sua dissertação abordou um tema urgente e para ele profundamente pessoal: a acessibilidade de pessoas com deficiência física nos ginásios da cidade de Maputo. Com a nota final de 17 valores, Abdul transformou a dor vivida em sala de aulas em pesquisa e agora
em uma denúncia pública. Que em todos os locais públicos, assim comprovado, devem acolher pessoas com deficiência, devem ter recintos reservados para pessoas com deficiência, viaturas, falar de rampa, não fazer rampa porque é para onde eles vir, mas devem ser rampas adequadas que uma pessoa com deficiência por si só consiga aceder a qualquer local que pode ser recebido, neste caso o desporto, mesmo para assuntos sociais. A pesquisa, conduzida em 8 ginásios de Maputo, concluiu que nenhum deles cumpre integralmente o Decreto 53/2008, que estabelece os requisitos de acessibilidade. O melhor resultado foi de apenas 60% de conformidade, o que deixa claro, a inclusão ainda é um ideal distante nas infraestruturas desportivas moçambicanas, comentou o professor Luís Rodrigues e orientador da tese de Abdulrahman. Mostra inicial que tínhamos de 15 ginásios, nem todos aceitaram ir até o ginásio, até a instalação desportiva para recolher os dados. Então tivemos que reduzir a nossa amostra para 8 ginásios, que são aqueles que de fato aceitaram a recolha de dados nas instalações. Conclusões são claras. Nós temos um decreto, que é o decreto 53/2008, de 30 de dezembro, que trata a acessibilidade em Moçambique. E este decreto não está a ser cumprido. Este decreto tinha um prazo de implementação de 10 anos, portanto, terminou em 2018 e, nessa altura, supostamente, as instalações em Moçambique deviam, de fato, ser inclusivas, deviam ser acessíveis para os diferentes tipos de pessoas com algum tipo de deficiência. Entretanto, verificamos no nosso estudo que, mesmo as instalações desportivas, relativamente aos ginásios da nossa amostra, nenhum deles tinha uma acessibilidade completa, sendo que a maior parte deles tinha uma acessibilidade moderada e algum deles não tinha acessibilidade. O diretor da Faculdade de Educação Física e Desporto, Jeremias Manique, enaltece o trabalho de Abdul e reconhece a dimensão do problema. Para ele, o estudo levanta uma discussão que precisa crescer nas universidades e ultrapassar os muros da academia. Ainda que cria no mundo acadêmico grandes debates. É um tema bastante pertinente, inclusive ao nível da educação, ao nível do ensino. Pensamos nós que ainda tem muito que se levantar, porque se puderem ver o que fez o Abdulrahman, os resultados que ele chega já levantam outras perspectivas de pesquisa. Daí que é um tema que, digamos, ele só levantou hipóteses, os resultados preliminares, para dar espaço a mais pesquisas. O estudo também trouxe luz sobre as falhas estruturais dentro da própria Universidade Pedagógica. O reitor Jorge Ferrão admitiu que muitos edifícios não foram pensados para a diversidade funcional dos estudantes atuais e que os tempos exigem adaptação, legislação cumprida e ações práticas. Realmente, este é um trabalho, primeiro, de natureza académica. Eu tenho que identificar um problema, pensar em cima desse problema, ver como esse problema se relaciona com a legislação que nós temos e, finalmente, se possível, encontrar até formas de propor soluções. Agora, o que sucede realmente é que nós herdamos instalações que foram feitas muito antes de nós pensarmos que este espaço poderia servir para se fazer uma universidade, e aquilo que tem acontecido é que nós temos condicionado esses espaços. Tanto dentro do possível, minimizamos o problema. Mas este é um edifício de um andar e, na altura em que foi construído, nunca teve um elevador e nunca foi pensado que serviria para fazer uma faculdade e com esses estudantes. Em segundo lugar, o mesmo sucede com muitos dos edifícios que nós temos ao nível da universidade. Mas a questão, do fundo, é acessibilidade para os ginásios e outros edifícios públicos. E realmente, esses ginásios, eles têm um alvará, existe esse decreto 58/2008,
e não tem sido cumprida nenhuma das exigências. Então a acessibilidade, como diz o Ibrahim, é um problema muito sério e eu creio que estas são as questões que precisam de ser levantadas para todas as autoridades públicas, porque o objetivo não pode ser apenas de ganhar dinheiro, mas tem que ser de incluir o maior número possível de cidadãos e, mais do que isso, quando a legislação existe, os seus preceitos precisam de ser estritamente seguidos à regra. E eu creio que o nosso candidato, o nosso mestre, hoje ele nos chama a atenção para algo que é essencial. Faz tempo que nós já nos batalhamos com muitos estudantes com necessidades educativas especiais que nós temos. No ano passado a universidade tinha cerca de 90 estudantes, uns com deficiência física, outros com deficiência visual, outros com surdez e de outra natureza. A universidade também, ela precisa de se ajustar, porque os tempos mudaram. Quando nós fomos criados há 40 anos, este conjunto de estudantes praticamente não tinham acesso à universidade. Nos últimos anos nós praticamente temos uma média de 10 estudantes que todo ano concorrem e que nós temos que dar as mesmas condições. Então, não é uma chamada de atenção para apenas a acessibilidade para a educação física, é um alerta para aquilo que o nosso ensino superior público e privado precisam de fazer em relação aos edifícios que têm, a melhoria desses espaços e, sobretudo, aí é mais importante para mim, na criação de programas e currícula que possam acomodar da mesma forma e integrar todos esses estudantes que nós temos. Porque a cada ano vamos ter mais e teremos que dar as mesmas condições para todos os nossos estudantes. Uma educação inclusiva é um ideal, é um sonho, mas há um caminho que tem que ser percorrido. E esse percurso carece exatamente de muita insistência, de mais pesquisas nesta área, de mais programas para integrar todos os estudantes e, sobretudo, de uma fiscalização que tem que acontecer nas instituições. Se o CNAC hoje não insiste com uma fiscalização em cima destas condições de infraestrutura e de programas de formação que precisamos de ter, as universidades vão relaxar. Então é um esforço entre quem dirige, quem fiscaliza, quem controla. Abdulrahman Ibrahim emocionou professores e colegas. Mais do que um título de mestre, ele conquistou o respeito da academia e da sociedade. Com a voz firme de quem viveu o problema na pele, ele deixa um recado direto. Acessibilidade é dignidade, é direito e é urgência. Abdulrahman Ibrahim mostrou que a pesquisa científica pode e deve transformar realidades, que a dor pode virar dado e que a voz de quem sente na pele pode ecoar mais alto quando se apoia no conhecimento. Que a sua luta seja também a nossa. Este trabalho, que já foi publicado numa revista científica brasileira, também foi apresentado por Abdulrahman nas jornadas científicas, destacando-se com um tema atual e de grande impacto social. Seguindo as histórias de destaque, vamos conhecer Osório Lucas, diretor do Porto de Maputo e antigo presidente do Ferroviário de Maputo, que também marcou 2025 com ações e iniciativas relevantes. Movimento Inclusivo.
O Osório Lucas cresceu com deficiência físico-motora, ainda assim convive com a condição com maior naturalidade. Adaptou-se desde cedo e afirma que não se imagina diferente. Para ele, a limitação nunca foi um obstáculo para viver plenamente. Acabei crescendo com esta deficiência do lado direito, em todos os membros, no braço e na perna, mas é uma coisa com que vivo bem. Habituei-me e não me consigo imaginar diferente. O Osório Lucas não sabe ao certo qual foi a causa da deficiência. Minha mãe acha que foi fruto do pólio, nascença. Os médicos, muito mais tarde, entendem que eu posso ter tido um AVC isquémico. Não está muito claro. A verdade é que eu fui gêmeo por muito pouco tempo. O meu gêmeo faleceu, penso que com menos do que isso. Osório é amante do desporto, mas devido à sua condição física, não pode realizar o sonho de praticar desporto. Passei alguns momentos menos agradáveis em que queria fazer desporto com os meus amigos e eles entendiam que, dada a minha condição física, era arriscado envolver-me em determinadas práticas. Quis jogar handebol, os meus pais entenderam que não era aconselhável por causa da minha condição física, quis jogar basquete ou futebol e olha, eu acabei ganhando outras valências quando nós jogávamos futebol nas férias, no bairro em que vivia, tinha funções de treinador, eu é que montava as equipas porque não tinha disponibilidade para jogar tanto quanto os meus amigos, mas mesmo assim chegou uma altura em que comecei a jogar e sou um aficionado de desporto. Joguei basquete, futebol, mas nunca federado. Entendem eles que a minha condição física não me permitia. Eu continuo um pouco convencido disso. O excesso de proteção por parte da família pode ter consequência na vida das pessoas com deficiência. Os meus pais, particularmente a minha mãe, teve dificuldades em conviver com isso. Era uma preocupação extraordinária. Há um determinado número de coisas que eu hoje dificilmente faço porque fui educado a não fazer para não correr o risco de partir ou de me aleijar. Havia uma cautela muito elevada relativamente a mim. Eu durante muito tempo não compreendi isso, entendia isso como discriminação. Mas hoje eu sou pai, tenho 2 filhos e percebo que a preocupação de um pai ou de uma mãe nunca é de magoar um filho. Às vezes há excessos tendentes a proteger ou que julgam estar a proteger a criança e eu passei por isso. Fui protegido de muita coisa. Mas os pais não poderiam proteger em todos os cantos, tal como é o caso da ida à escola. Osório partilha alguns episódios. Na escola primária levei alguma pancada, porque socialmente as pessoas entendem que usar a mão esquerda é um mau sinal. Eu sou absolutamente canhoto. A minha mão direita é de utilidade muito relativa. Eu levava porrada para aprender a escrever com a mão direita. Mas a deficiência é tão profunda que eu nem sequer uma letra sou capaz de fazer com a mão direita. E os professores entendiam, mas eu não os levo a mal hoje, né? Entendo que isso são limitações sociais que as pessoas trazem de casa e são crenças que se desenvolvem. Não se pode fazer isto com a mão esquerda, não se pode fazer aquilo. Eu ainda noto, às vezes, entrego as coisas a alguém com a mão esquerda e percebo um certo desconforto, mas devo-lhe confessar que eu nem sequer dou explicações. E a minha mão esquerda, no meu caso, vale muito mais do que a minha mão direita. E eu cresci a depender da minha mão esquerda, como cresci a depender do meu pé esquerdo. Eu tenho uma mão que tem muito mais força que a mão esquerda e é essa mão que eu vou usar. Quando a pessoa atinge uma determinada projeção profissional ou social, a deficiência torna-se menos acentuada socialmente, percebe? Há coisas que eu posso fazer por causa da relativa exposição pública que tenho, que as pessoas aceitam. Mas que se uma outra pessoa na mesma condição que eu fizer, as pessoas já não aceitam. Então, parece-me que nós, os deficientes, temos um problema, mas a sociedade também tem as suas deficiências, que é a maneira como lida com a nossa deficiência. E, olha, eu já tive situações engraçadas, adultos já, aqui no Porto mesmo, de entrar para uma reunião e as pessoas perguntarem-me espontaneamente se eu me tinha aleijado, se tinha caído, se me tinha ferido, se tinha tido um acidente naquele instante. E eu dizia às pessoas, e porquê? Estou a ver-lhe andar com deficiência. Eu assim nunca lhe perguntei porque o seu cabelo é castanho, preto, amarelo. Que tipo de pergunta é essa? Qual é a sua dúvida? Veio aqui para discutir a minha deficiência ou veio aqui tratar um assunto de trabalho? Então sente-se.
Osório Lucas é líder do projeto Porto Mais, implementado por Porto de Maputo, que visa empregar as pessoas com deficiência. Ele conta como tudo aconteceu. Porto tem atingido números relevantes, seja nos volumes de negócios, receitas, lucros, etc. Mas eu acho que o projeto mais importante, aquele projeto que eu vou levar comigo, foi a coragem de termos feito o projeto Porto Mais, que também foi uma mensagem que eu quis deixar, é que não era justo eu ter uma oportunidade destas, ter-me safo como deficiente. Para o Osório, a sociedade deve parar de limitar a pessoa com deficiência. Segundo ele, este grupo social pode contribuir para o desenvolvimento do país. A sociedade não olha para mim como deficiente. Eu não sou deficiente, sou Osório Lucas. O outro que não é Osório Lucas, não tem o mesmo nível de projeção social, esse já é, mesmo que ande comigo, já é visto como deficiente. Então, muitas vezes a deficiência é um modelo social. Ela existe, ninguém está a dizer que o indivíduo não tem limitações físicas, mas muitas das barreiras são impostas pela sociedade e são-nos impostas a nós. Nós somos forçados a acreditar que nós não podemos. A sociedade acha que eu sou deficiente, não sou eu que me acho deficiente, é a sociedade que... Ou quando a pessoa está numa reunião e as pessoas perguntam, passou-se alguma coisa, mas com um tom de pena, percebe? O Osório Lucas teve uma passagem brilhante pelo Clube Ferroviário de Maputo, onde foi presidente. Ainda em 2025, o treinador moçambicano Arthur Semedo comentou sobre o desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência no país, trazendo reflexões importantes sobre inclusão, oportunidade e desafios. Movimento Inclusivo. Chamado a comentar sobre o desporto adaptado, o treinador de futebol Arthur Semedo afirma que, apesar de avanços pontuais, o cenário para as pessoas com deficiência ainda é marcado pela exclusão e pela ausência de políticas estruturadas que garantam o aproveitamento real do potencial. Para mim, o panorama de facto não é feliz em relação ao aproveitamento do universo de pessoas com estas características. E posso lhe dizer, contrastando até com aquilo que é a normalização do desporto em geral, se nós já temos algumas dificuldades nos desportos convencionais, acabamos por reconhecer que todas as outras facetas e todas as outras dimensões da sociedade não estão devidamente contempladas. Semedo lamenta a falta de dados concretos e de uma base de cadastro confiável, e o que compromete o planeamento e a situação de entidades que poderiam promover uma inclusão mais efetiva deste grupo social no desporto e na sociedade. Deveria ser feita uma base de dados em relação, por exemplo, a esta população, para que de facto se pudessem criar ativistas, porque isto, na verdade, os ativistas teriam aqui uma importante relação com este universo de pessoas, porque é a partir delas que podem conhecer todas as nuances que demandam desta população. Portanto, e por isso acredito que esta dificuldade também faz com que este universo esteja numa situação excludente, não será o termo, mas que ainda o aproveitamento real, aquele aproveitamento que devia ser de facto universal, ainda está com algumas deficiências. Segundo o treinador, o desporto adaptado é uma ferramenta poderosa de socialização e de fortalecimento da autoestima, mas ainda carece de visibilidade e o investimento por parte dos governos, empresas e da sociedade civil. Até porque as pessoas têm de sentir parte desta sociedade, e eu até acredito que as pessoas possam sentir excluídas do processo. Acredito ainda que, do ponto de vista individual, haja este impulso para as pessoas emergirem, se mostrarem através dos seus organismos que tutelam este grupo populacional, mas as pessoas devem sentir de alguma forma alguma discriminação. Eu digo isto porque ouço algumas entrevistas da população afetada muitas vezes na televisão, na rádio, e sinto que o impacto ainda não é o desejável.
Portanto, acredito que utilizando este processo, provavelmente poderíamos incluir mais gente na tal socialização que nós pretendemos e criar aqui um universo de gente que, na verdade, por esta ou aquela razão, se sente algo fora do processo. Mesmo considerando que estas pessoas, estamos a falar de umas pessoas com um perfil próprio, nada obstaria que houvesse uma conjugação até com pessoas, com atletas do desporto convencional e que pudessem, de alguma forma, ajudar a criar este impacto, quer aos organismos que tutelam, quer ao governo, quer à sociedade em geral. Ainda de acordo com Arthur Semedo, mesmo com atletas que se destacam internacionalmente, o impacto dessas conquistas não tem sido aproveitado para a sensibilização à opinião pública e mobilizar instituições em favor da inclusão. Eu sabe que tem havido alguns atletas que têm tido até prestações internacionais e mesmo isso também não tem sido devidamente aproveitado para que possa ter um impacto na sociedade. Portanto, é a partir deste impacto criado na sociedade que começa-se a mobilizar a própria sociedade para que perceba, porque a própria sociedade também anda um bocadinho, creio que anda um bocadinho a leste do que se passa com este segmento populacional. Portanto, penso que aqui também temos aqui alguma... Quando os problemas de um determinado segmento social são sentidos, são vividos pelo universo da sociedade, acaba por haver sempre uma conjugação de esforços de todos os organismos, de todos os segmentos da sociedade, para que todas as corporações, se assim entendemos, possam trilhar o mesmo caminho e que possam assumir aquilo que todos nós nos propusemos, sobretudo para esta população. Para o antigo treinador do Bahia de Pemba, a comunicação social tem um papel estratégico na promoção do desporto inclusivo, ao dar visibilidade às histórias, desafios e talentos de um segmento populacional frequentemente esquecido. Claramente este também é um papel que se calhar a comunicação social também desde logo tem que começar também a ser um agente interventivo, porque a divulgação deste segmento da sociedade, as necessidades, os desafios e as oportunidades que isto encerra, não deixa de ser um fator primordial para que também não se esqueça este fenómeno e que possa estar na ribalta, que as pessoas tenham sempre estes exemplos bem presentes e que possam angariar parceiros, patrocinadores e gente eventualmente interessada para que este segmento de facto tenha a projeção internacional, nacional e internacional, tal como nós desejamos. Acredito que a intervenção da comunicação social é extremamente importante. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Apostar é divertido, mas o controle tem de estar sempre contigo. Define os teus limites, estabelece um tempo de jogo e nunca apostes o que não podes perder. E lembra-te, apostar não é uma forma de renda. Acima de tudo, aposta no jogo responsável. Se afeta o teu sustento, é hora de parar. Na Jogabets, apoiamos o jogo responsável, porque a tua saúde está em primeiro. Os melhores apostadores sabem quando parar. Não falha nada, isso não é pra panas. Apostar, logo e ganha. Nos momentos finais do programa, Nelson Tatanha na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos.
Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição e continuação de uma ótima escuta na programação do canal desportivo da Rádio Moçambique. Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência.